Pessoal, muito bem-vinda à continuação da aula número 9, não é? Da temática onde a gente vai tratar de codificação, personalidade, capacidade, que já foi tratado nas aulas anteriores. Vamos tratar ainda em bens móveis e imóveis, pessoa jurídica, direito e obrigações, adimplemento, inadimplemento, extinção das obrigações, contratos, classificação, modalidade de contrato, compra e venda, permuta, locação e empreitada. Então vamos à aula. Então hoje a gente vai tratar de codificação, personalidade e hoje a gente vai tratar de ausência, não é? A gente já tratou de capacidade, personalidade, pessoa capaz, incapaz, relativamente incapaz, absolutamente capaz. Tudo isso a gente tratou na aula anterior. E hoje a gente vai tratar do instituto chamado ausência, não é? O que é ausência? É considerado ausente aquele que se afasta de seu domicílio para lugar incerto e não sabido, sem dar notícias de seu paradeiro. Então essa é a definição do Código Civil. O que é ausente? É considerado ausente quem se afasta de seu domicílio para lugar incerto e não sabido, não é? Sem dar notícia de seu paradeiro. Então se a pessoa se ausenta e diz onde é que foi, onde é que está, e ela está lá, ela não é considerada ausente, certo? Agora imagine um pai de família, um trabalhador, um irmão, um primo, não é? Ou alguém, um ser humano, some do convívio social, some de sua atividade profissional, some do local de moradia, não é? Então essa pessoa desaparece, né? E aí o Código Civil vai tratar dessa ausência, porque existem obrigações e interesses que vão existir a depender do tempo dessa ausência, né? Então o Instituto da Ausência vai definir o que é ausência, né? É considerado ausente aquele que se afasta de seu domicílio para lugar incerto e não sabido, sem dar notícia de seu paradeiro, certo? Então, constatado-se o desaparecimento de uma pessoa de seu domicílio, sem dar notícia de seu paradeiro, e se ela não deixar representante ou procurador para administrar seu patrimônio, por requerimento de qualquer interessado do Ministério Público, o juiz declarará sua ausência, mandando arrecadar seus bens e nomeará curador para administrá-los. Então, o Instituto da Ausência, ele é feito em benefício e pró os interesses do ausente, né? Então, se a ausência se prolongar e a pessoa abandonar seu patrimônio, suas posses, não é? Não dar notícia, não dizer para onde foi, a perspectiva é que essa pessoa desapareceu, não é? Ou pode ter sofrido um acidente, ou pode ter morrido, né? Então o que é que o Instituto da Ausência faz? Vai buscar preservar os interesses patrimoniais, né? Arrecadando patrimônio, vinculando a um curador para administrar esse patrimônio, enquanto essa pessoa não reaparece e assume a administração dos seus bens. Então o Instituto da Ausência para proteger os interesses do ausente. Então, constatando-se o desaparecimento de uma pessoa de seu domicílio, sem dar notícia de seu paradeiro, e se ela não deixa representante ou procurador para administrar seu patrimônio, por requerimento de qualquer interessado, né, ou do Ministério Público, o juiz declarará sua ausência, mandando arrecadar seus bens e nomeará curador para administrar os bens do ausente. Então, a situação de ausente passa por 3 fases, né? Na primeira fase, também chamada de curadoria do ausente, o ordenamento jurídico procura preservar os bens por ele deixado para a hipótese de seu eventual retorno. Então, a primeira fase é de curadoria do ausente, ou preservação do patrimônio do ausente dentro de um certo tempo, na perspectiva que essa ausência é provisória, que ele vai voltar, não é? A perspectiva é que ele vai voltar, então vamos preservar o patrimônio dele, determinando a curadoria do ausente dos seus bens patrimoniais até que ele volte e assume a administração dos seus próprios bens. Essa é a primeira fase. Tem 3 fases a ausência. A primeira é a curadoria do ausente, na perspectiva que essa ausência é provisória. Na segunda fase, prolongando-se a ausência, ou seja, primeiro na curadoria da ausente, a perspectiva é que é provisória. Mas imagine-se que se prolongou, né? Determinou a curadoria da ausência e a ausência se prolongou mais ainda. A gente passa para a segunda fase.
Prolongando-se a ausência, o legislador passa a preocupar-se com os interesses dos sucessores, permitindo a abertura da sucessão provisória. Então, a ausência que já se prolongou no tempo, não é? Mais de 5 anos, mais de 10 anos, mais de 15 anos, então aí já se busca não se preservar e tutelar os interesses do ausente, mas os interesses dos herdeiros, não é? Principalmente se esses herdeiros forem menores e dependentes do patrimônio do ausente. Então, na segunda fase, prolongando-se a ausência, o legislador já tira da perspectiva de proteger, simplesmente proteger o patrimônio e benefício do ausente e vai proteger os interesses dos sucessores, permitindo a abertura da sucessão provisória. Então, na primeira fase, curadoria dos bens do ausente, porque essa ausência provavelmente é provisória, mas passado o tempo e tendo interesses dos herdeiros, principalmente os herdeiros dependentes economicamente maiores ou menores, não é a própria esposa, o que é que vai acontecer? Aí o foco do direito não vai ser mais preservar o interesse do ausente, mas preservar o interesse dos sucessores, fazendo a abertura provisória da sucessão. Provisória por quê? Porque a perspectiva é que talvez, na segunda fase, a abertura, talvez ele possa vir a aparecer, certo? Então, essa é a segunda fase da ausência. Finalmente, depois de longo período de ausência, é autorizada a abertura de sucessão definitiva. Então, veja que a primeira fase é de tutela dos bens do ausente, passou mais um tempo a abertura da sucessão provisória, na perspectiva de proteger os interesses dos herdeiros, e passou-se mais um tempo, autoriza-se a sucessão definitiva. Na provisória, tem-se posse dos bens, o usufruto e o gozo, mas não se pode vender nem alienar. Na definitiva, passa-se a propriedade, o uso, o gozo e a fruição, e aí já pode alienar. São essas três fases da ausência: curadoria do ausente, sucessão provisória e sucessão definitiva. Então, a declaração da ausência fica restrita aos bens, não produzindo efeitos de ordem pessoal. A esposa do ausente não é considerada viúva. Então, a declaração de ausência tem efeito patrimonial, não tem efeito pessoal. Então, se o ausente é casado, continua casado, certo? A viúva pode suceder, provisória e depois definitivamente na terceira fase, mas ela vai ser considerada casada ainda, porque a declaração de ausência opera sob o patrimônio. Primeiro, tutelando o patrimônio do ausente. Segundo, tutelando os interesses dos herdeiros de forma provisória, com a sucessão provisória. E depois tutelando o interesse dos herdeiros com a sucessão definitiva. Mas mesmo nessa terceira fase, ele atua sobre as questões patrimoniais do ausente. Os direitos pessoais, por exemplo, o casamento, a declaração da ausência não vai transformar uma pessoa casada em viúva, certo? Então, feita a arrecadação, o juiz mandará publicar editais durante um ano, reproduzindo de 2 em 2 meses, ou seja, para que isso? Para buscar que o ausente venha, né? Declarar que ele está ausente, quem souber do paradeiro da pessoa, a comunicar a ela, porque o que está acontecendo com seus patrimônios. Existe a tutela principal, a ausência se prorrogou no tempo, a sucessão provisória se prorrogou muito mais, então já tem a perspectiva da sucessão definitiva, certo? Então, anunciando a arrecadação dos bens e chamando o ausente a entrar na posse dos seus bens. Então, a primeira fase é declarar que ele está ausente e que ele deve voltar para tomar posse dos seus bens. Fim desse prazo, ou seja, um ano após a publicação do primeiro edital, se não se constatar o comparecimento do ausente, não é? Do seu procurador representante, os interessados poderão requerer a sucessão provisória. Então, a primeira fase começa com editais, né, que são publicados de 2 em 2 meses. Depois de passado o ano da publicação do primeiro edital, aí os herdeiros já podem pedir a sucessão provisória, passado o ano. No fim desse prazo, ou seja, um ano após a publicação do primeiro edital, que vai ser publicado de 2 em 2 meses, até completar 12 meses, não é? Se não constatar o comparecimento do ausente ou do seu representante legal, os interessados poderão requerer a sucessão provisória, passado o ano, provisória.
Então, considere-se interessado para requerer a sucessão provisória o cônjuge não separado judicialmente, né? Os herdeiros presumidos legítimos e os testamentários. Então, os herdeiros presumidos legítimos é aqueles que nasceram durante o casamento. E os testamentários é porque o ausente, antes de se ausentar, deixou um testamento, né? Então, são essas pessoas. O cônjuge não separado judicialmente tem legitimidade para requerer a ausência. Quem é que pode requerer a ausência, né? O cônjuge não separado judicialmente, os herdeiros presumidos legítimos e os testamentários, que estão no testamento do ausente. Então, essas três pessoas, cônjuge, herdeiro e herdeiro testamentário, pode pedir a declaração de ausência, certo? Considere-se interessado para requerer a sucessão provisória os que tiverem sobre os bens do ausente direito dependente de sua morte, ou seja, os herdeiros, né? Os credores de obrigações vencidas e não pagas, ou seja, os credores também têm legitimidade para decretar a ausência, para que depois possa penhorar os bens, né? Os credores de obrigações vencidas e não pagas e, por fim, o interessado que ficar na administração dos bens de forma provisória terá que prestar caução de restituí-los. Então, se tiver alguém que fica na administração provisória dos bens, para ser emitido na administração provisória, e ele pode, não é, ser ressarcido das despesas dele, ele tem que fazer uma caução, certo? Uma garantia para poder ser emitido na posse desses bens. Então, quem é que pode pedir? O cônjuge não separado, os herdeiros testamentários e quem tiver sobre os ausentes direito dependente de sua morte e os credores de obrigações vencidas e não pagas. A sucessão provisória, né, que é aquela que faz depois de um ano, cessará pelo comparecimento do ausente, ou seja, depois fez a sucessão provisória, ele voltou, cessa a sucessão provisória, porém tornar-se-á definitiva nas seguintes hipóteses, ou seja, a provisória pode ser cessada, mas a sucessão definitiva não mais poderá ser mudada, e ela vai ser quando? Quando houver certeza da morte do ausente, não é? Ou 10 anos depois de passada em julgado a sentença de abertura da sucessão provisória. Então lembra que na primeira é um ano, né, com publicação de edital de 2 em 2 meses, pedindo para o ausente voltar e assumir a propriedade. Passou o ano, os interessados, cônjuge não separado, herdeiros, testamentário, credores e pessoa com direito que deriva da morte do ausente, não é? E os credores podem pedir a declaração de ausência. Passado um ano, vai ter a sucessão provisória, não é? E passado 10 anos, né? 10 anos depois de passado o julgado de sentença da abertura da sucessão provisória, vem a sucessão definitiva, não é? Então a sucessão provisória cessará pelo comparecimento do ausente, né? Enquanto ela durar. Então, depois de um ano, o ausente não voltou, abre-se a sucessão provisória. Depois de 10 anos, aí vem a definitiva. Durante esses 10 anos é o prazo que o ausente tem para voltar. Então, a sucessão provisória cessará pelo comparecimento do ausente. Quando o ausente contar com 80 anos de idade e houver decorrido 5 anos da última notícia, então a sucessão provisória cessará pelo comparecimento do ausente. Veja que o prazo é de 10 anos, mas se o desaparecido já tinha 80 anos quando desapareceu, esse prazo é reduzido pela metade, 5 anos, não é? Caso o ausente regresse após a sucessão definitiva, que é 10 anos, mas se ele tiver 80 quando desapareceu, não é mais 10 a temporária para virar definitiva, é 5 anos de provisória, não é? Então 5 anos de provisória se tiver 80 anos, não é? E 10 anos se tiver menos do que isso, certo? Essa é a provisória. Depois de 10 anos, aí passa a fazer a sucessão definitiva. Caso o ausente regresse após a sucessão definitiva, ou seja, passou o prazo de 10 anos, né? Ou se era maior de 80 anos, 5 anos, que é dividido a metade, aí passa-se a sucessão definitiva. Sucessão que era provisória durante um período, depois passado esse período, vai-se para a sucessão definitiva. Ainda assim, receberá os bens da forma em que se encontrar se o ausente eventualmente aparecer.
Se ele aparecer, os bens que as pessoas venderam, como era sucessão definitiva, era definitiva. Ele na provisória você tem o uso, gozo e fruição dos bens e não pode vender. Na definitiva já pode vender. Se o ausente eventualmente aparecer, ele vai receber os bens no estado em que se encontra, ou seja, os bens que existirem, que não foram vendidos, ele vai receber, certo? Individualização da pessoa física, né? A pessoa que nasce. Se ela nasce, tem capacidade de fato. Só vai ter a capacidade de direito, não é a partir dos 16 ao 18, capacidade de direito relativa, e depois dos 18, capacidade de direito absoluta. Pessoa física se individualiza no seio da família ou da sociedade através do nome, que é composto de duas partes, prenome e sobrenome. Prenome, né, que é o nome próprio, e sobrenome, que é o patromínio, que é o nome de família, certo? E o sobrenome pode ser um nome, dois nomes, três nomes. Então, prenome e sobrenome. Então, prenome. Prenome é de livre escolha dos pais ou na falta do tutor quando do nascimento da criança. Entretanto, esse direito de livre escolha não é absoluto, pois existe uma limitação quanto ao seu exercício. Não se poderá consignar um prenome que no futuro possa ser considerado vexatório, ou seja, que possa expor seu portador ao ridículo por ser exótico ou extravagante, certo? Então, a Folha de Londrina, que é um jornal, em sua edição de 6/3/94, publicou uma reportagem sobre o título Qual é a sua graça? Né? Antigamente as pessoas falavam isso, qual é a sua graça? Graça era o nome, qual é o seu nome, qual é a sua graça, né? Então, onde cita alguns prenomes não comuns que foram obtidos junto aos cartórios de registro civil daquela cidade, como Geonefa Expedita, Virtuoso, Zigmundo, Jaconco, Umbelina, Uicede, Lucreres, Teolona, Esperina, Tibustiana, Públio, Tertuciano. Públio e Tertuciano são nomes latinos, né? Epovina, Frozena, esse aí foi daquele desenho Frozen, né? Espirituosa, Gripina, Etivanas, né? Agvine, entre outros. Olha, o nome é o primeiro significado de personalidade e de autoestima de uma pessoa. Então, o pai e a mãe tem que ter muito cuidado. Na dúvida, não invente, não é? João e Maria José, pelo amor de Deus. Usa a Bíblia, né? Usa a Bíblia. Bota o nome bonito no filho, não é? Não inventa nome. Nem pega um nome estrangeiro e tente aportuguesar. Vai ficar ruim, vai ficar feio. E a criança pode ter um trauma sério por causa do nome. Então, dê o nome bonito pelo seu filho. Se você não tiver um nome bonito, na dúvida, não invente. José, Maria, João, só para garantir que você não errou no básico com seu filho, que é dar um nome para o menino, né? Ou a menina. Então, quanto mais fácil o nome, mais simples e mais bonito, melhor vai ser a autoestima da criança, né? Então, o pai que fica brincando de criar nome é porque falta um pouco de responsabilidade. Tanto que se esse nome for vexatório, o cartório pode, né, se negar a dar esse nome. E aí vai ter que ir para o juízo para poder desbloquear o nome ou dar um outro nome, certo? Um nome honrado, bonito, que a criança não vá ficar constrangida depois. Então, a fiscalização quanto ao fato do prenome ser ridículo ou não fica a cargo do escrivão do cartório de registro civil, que deverá recusar o registro. No entanto, se os pais não se conformarem com a recusa, o oficial, independente de qualquer custa, submeterá a controvérsia à decisão do juiz competente. E prenome estrangeiro? A questão verifica que os prenomes comumente tratados como sendo estrangeiros, por exemplo, Wilson, Kelly, Washington, né? O prenome é que vem antes do nome de família. Tem outro fundamento. As letras K, W e Y não fazem parte do nosso alfabeto. Portanto, não há possibilidade de se grafar em prenome com um sinal inexistente no alfabeto. Antigamente se usava. Desta forma, independente de se registrar uma pessoa com o prenome de Kelly, por exemplo, residiria no fato da inexistência no nosso alfabeto dos sinais de K e Y, bem como o uso duplo de L. Né? Então, gente, não inventa, né? Usa o dicionário de nome, tem tanto nome bonito aí, português, não é?
Então é comum ouvirmos no dia a dia comentários referentes à impossibilidade de se atribuir um prenome estrangeiro a pessoas. Entretanto, a legislação brasileira não faz distinção entre nomes nacionais e estrangeiros, pois não apresenta um rol de nomes nacionais, como também não enumera quais seriam estrangeiros. Então, a fiscalização quanto à escrita correta do prenome compete ao titular do cartório do registro civil, que da mesma forma que não registrará o prenome suscetível de expor portador ridículo, deverá também recusar-se a grafar em prenome com sinais inexistentes no alfabeto pátrio. Este dever, contudo, não vem sendo cumprido. Por outro lado, a fiscalização dos atos praticados pelo cartório de registro civil também não é eficaz. Dessa forma, proliferam os prenomes grafados com sinais inexistentes no nosso alfabeto. Então, há quem defenda a reinclusão de tais sinais gráficos em nosso alfabeto na próxima reforma ortográfica, uma vez que tais letras deixaram de compor nosso alfabeto a partir da reforma ortográfica do início dos anos 50, certo? Então, pessoa física, nome, prenome estrangeiro e prenome simples ou composto. O prenome poderá ser simples ou composto. Carlos Alberto, Paulo Ricardo, né? Então, prenome simples é aquele que possui um único sinal, como por exemplo João, José, Maria. Eu amo esses nomes. Prenome composto é o formato de 2 ou mais sinais, por exemplo, Maria José, João Paulo, né? Eu acho que um nome só tá bom, né? Para não dar confusão. Mas se quiser, pode, né? Nome duplo, João Paulo, Maria José, Paulo Ricardo. E aí por diante, certo? Com relação à regra geral, o prenome é imutável. Há algumas exceções, como nos casos abaixo mencionados. A Lei 9.780/98 determina a substituição do prenome por apelidos públicos notórios, desde que tais apelidos não sejam proibidos por lei. Então veja um jogador famoso que passou a fazer fama e fortuna com o seu apelido. Virou uma marca, ele vive desse nome, ele comercializa esse nome, ele tem interesse de inserir esse nome no seu nome de registro, e isso pode ser feito porque virou uma marca, né, patrimonial, Pelé, né, e outros apelidos que é incorporado ao nome, para que ele possa fazer uso, né, estigmatizar esse nome, esse apelido como sendo seu, porque tem uma história, e usar patrimonialmente esse nome, porque ele vai autorizar o uso desse nome em contratos comerciais e aí por diante. Então, interessado no primeiro ano, após haver, esse é outro fato, né? Um é o fato notório, um apelido notório de interesse que a pessoa, né, coloque no seu registro, ela pode pedir. O outro é o interessado, no primeiro ano após haver atingido a maioridade civil, ou seja, 18 anos, poderá alterar o prenome, sem prejudicar o apelido de família, averbando-se a alteração que será publicada pela imprensa. Ou seja, no primeiro ano que a pessoa completa 18 anos, ela tem um ano para correr para o registro e pedir alteração do nome. Então o nome era Ariosvaldo, Gessisvaldo, Gessileno, né? Tem uns nomes bonitos, ruim, feio. Então a pessoa completou 18 anos, corre para o cartório, porque tem um ano para ela fazer isso automaticamente, sem a pessoa avaliar se pode ou não. Ela quer e ela tem o direito, certo? Depois de passado um ano, aí ela vai ter que provar que aquele nome é constrangedor, que aquele nome, né, lhe prova algum tipo de dissabor, aí já é diferente. Mas durante esse prazo, ela só pedir a mudança do nome e vai ser feita no registro, certo? Isso aí é para agilizar. Perspectiva, a pessoa não gosta do nome, completou 18 anos, ela tem o direito de ir lá e pedir para alterar esse nome de imediato, né? Sem necessidade de processo judicial. Passado um ano, ou seja, ele tem 19, 20, 21, aí ele já precisa do processo judicial para fazer a retificação de nome, chamada ação de retificação de nome, certo? Então, no caso do prenome ser ridículo ou vexatório, que impossibilite seu portador de conviver normalmente no meio social. No caso de adoção, a pedido do adotante, ou seja, a pessoa foi adotada, tinha um nome que o pai e a mãe deu, mas mudou de família. E a pedido do adotante, ou seja, do pai e da mãe, para ficar, não ser fácil localizar a criança, porque às vezes faz a adoção e não quer ficar com o nome do registro para a família do adotado não vir atrás. Então,
pode-se, né, alterar o prenome do infante, da criança adotada. Então, no caso de adoção, a pedido do adotante. No caso da pessoa, se o nome for vexatório. Se é até os 18 anos, um ano depois de completar a maioridade, ela tem direito de pedir sem justificativa. Depois disso, tem que comprovar que o nome é vexatório. Na adoção, esse pedido é feito pelo adotante, né? Então, no pedido de naturalização, quando o estrangeiro declara se deseja ou não traduzir ou adaptar seu nome à língua portuguesa, ou seja, a pessoa pedir a naturalização e no processo da naturalização é perguntado se ele quer abrasileirar ou aportuguesar o nome para facilitar a vida dele. E ele pode, né? Ele se chama John, passa a ser João. Ele se chama Paul, passa a ser Paulo. Alguns nomes são traduzíveis, né? Ou adaptados ao português para uma vivência mais tranquila, né? No caso de ocorrer evidente erro gráfico no prenome, como por exemplo, pessoa do sexo masculino recebeu o prenome de Maria, né? Ou admitir-se a ratificação do erro gráfico para que seja consignado o prenome de Mário, né? Então imagine, o menino é menino, chega lá, em vez de botar Mário, escreve Maria, e aí fica Maria. Pelo amor de Deus, né? Vamos mudar o nome do menino, porque é um erro material gráfico. Então entra-se com pedido de ratificação no registro civil, e lá mesmo o funcionário do cartório de registro civil faz a modificação, porque foi provado, ele verificou, faz uma ata, consta tudo direitinho, pedido, protocolo, e faz a ratificação gráfica para que o registro conste o nome correto da criança, certo? Em vez de Maria, Mário. E os homônimos? O que são homônimos? São pessoas com nome igual, né? Então a homonímia pode trazer graves e indesejáveis problemas no convívio de pessoas no meio social. Assim, permite-se a pessoas que desejar diferenciar-se de outra homonímia acrescentar mais um sinal ao seu prenome, transformando de simples em composto. Portanto, não se trata de mudança de prenome propriamente dita, mas sim de simples acréscimo de outro sinal. Então, se você tem um nome igual a outra pessoa, que pode ser seu pai, ou pode ser seu primo, ou pode ser alguém que você desconheça, mas você quer fazer um sinal distintivo, porque seu nome é muito comum, o nome ou sobrenome é igual ao nome e sobrenome de outra pessoa, e você não quer ser confundido, você pode pedir, por razões de impedir que o seu nome seja homônimo de uma, ou às vezes duas ou três pessoas que tenham uns 3 nomes iguais, isso existe. Aí a pessoa pede para acrescentar um segundo nome, não é? E, por exemplo, meu nome seria Ricardo, poderia ser Ricardo José, não é? E meu sobrenome. A pessoa faz isso por uma questão de segurança e por uma questão de impedir, né, que seja confundido com outra pessoa, que possa ter má fama, má atividade, por aí adiante, certo? Acréscimo de prenome. Além do caso de homônimos, quando poderá se acrescentar ao prenome outro sinal para que haja diferenciação, mais o nome, né, porque para não ficar homônimo, ou seja, igual ao nome de outra pessoa, uma outra situação poderá ocorrer. É o fato da pessoa ser conhecida por um sinal que não consta no seu nome. É o que chamamos de apelido ou alcunha, ou ainda no meio artístico, de nome artístico. Há a possibilidade de se acrescentar ao prenome esse apelido ou alcunha. Então a pessoa fica com apelido, Hérito Arantes de nascimento, Pelé, né? Para quê? Para que ele traga essa história que ele construiu e utilize de forma econômica o uso do nome dele que ele criou, né? Ainda que outras pessoas tenham dados, ele assumiu e passou a usar, e passou esse apelido, o nome artístico, passou a ter um valor econômico e personalíssimo, é dele, foi ele aceitou e passou a viver com ele, não é? E tem valor econômico, então nada mais natural que ele transfira isso para o nome, para ele ter a propriedade desse nome, né? E autorizar ou não o uso desse nome do ponto de vista comercial, né? Para que não se faça um Pelé fake, né? Usando o nome dele, quando se existe o Pelé, né? Esse Pelé, ele tem realidade, só ele pode usar o nome, só ele pode explorar o nome Pelé, certo? Assim como Xuxa Meneghel, ela colocou o nome dela. Artistas famosos às vezes alteram o registro para ter a segurança do uso daquele nome, e assim por diante, certo?
Então, a título de exemplo, podemos citar o ocorrido com o ex-presidente da República, o José Sarney, registrado com o nome de José Ribamar Ferreira de Araújo Costa e nascido numa cidade do interior do Maranhão, onde o prenome José Ribamar é muito comum e na convivência foi-lhe acrescentado um sinal distintivo dos demais, passando a ser chamado como José do Sarney, uma vez que Sarney era o nome do seu pai. E aí ele incorporou, então ele ficou José Sarney, tirou o D e ficou Sarney. Então, de Sarney, que era um nome usado, patroninho usado socialmente, um apelido, não é? Porque o nome de José Ribamar era muito comum, ele incorporou o nome e ficou José Sarney. Então, posteriormente, com o ingresso na vida pública, o apelido Sarney foi acrescentado ao seu prenome, passando a chamar-se José Ribamar Sarney Ferreira de Araújo Costa. Para quê? Porque ele tinha uma identificação com esse nome e ele queria, né, oficializar esse nome na sua vida, no seu registro civil. Como é um direito personalismo, nada natural, né, a lei do registro civil facilitar essa alteração, certo? Nome abreviado. A lei permite que seja averbado no registro de nascimento por sentença judicial o nome abreviado, usado como firma comercial registrada ou em qualquer atividade profissional. Usando desta faculdade que a lei oferece, José Ribamar Sarney Ferreira de Araújo Costa, novamente como exemplo, abreviou o seu nome, averbou o nome abreviado, José Sarney. Então ele tinha o nome de José Ribamar Sarney Ferreira de Araújo Costa e depois ele trocou todo esse nome para José Sarney. Num documento dele saía José Sarney, RG tal, CPF tal. Pode fazer isso? Pode, não é? José Sarney vai ser um nome difícil de achar, só tem um, né? Ele gostava dessa perspectiva, então ele alterou todo o nome para usar um nome só, o nome abreviado, José Sarney, no registro civil dele, certo? Acréscimo de prenome. Para melhor elucidar o exposto, transcrevemos uma decisão tomada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais e publicada em Jurisprudência Brasileira, volume 61, página 379. É o seguinte: nome abreviado, prenome, retificação, correção de grafia, exposição do ridículo ou vexame, acréscimo de apelido de família, nome de conhecimento público, admissibilidade. A regra de imutabilidade do prenome não é absoluta, justificando sua alteração para simples correção de grafia ou mesmo sua mudança total para evitar o ridículo ou o vexame ao portador. Essa foi a decisão jurisprudencial. Então, prenome, ratificação, correção de grafia. Admite-se também a ratificação para fazer constar no registro o verdadeiro nome pelo qual a pessoa é conhecida no meio social em que vive, embora diferente do que consta no assentamento, e ainda para acrescentar ao prenome os apelidos de família. Ou seja, se ele tiver outros sobrenomes, não é? Que não foi colocado pelo pai e pela mãe, mas ele tem direito, porque está na linhagem do pai dele e está na linhagem da mãe dele. Então ele pode alterar para acrescentar outros sobrenomes, certo? Então, apelação civil 57.113, Tituaiatuba, apelante Barlene Maria dos Santos Ferreira. Então, o sobrenome é o sinal de que identifica a procedência da pessoa física ou natural. Então, o prenome é o nome, o sobrenome é o nome de família. Então, o sobrenome é o sinal que identifica a procedência da pessoa física ou natural, indicando sua filiação ou estirpe, podendo advir do apelido de família paterno, materno ou de ambos. Então, o sobrenome pode ser do materno, paterno ou de ambos. É o que mais se usa para evitar homônimo, para o nome não ficar muito simplificado e muito fácil de ser achado. Pessoas com nomes parecidos ou iguais, né? Então, o sobrenome é adquirido pelo simples fato da pessoa nascer, uma vez que indica a origem da pessoa, não sendo, portanto, de uma livre escolha dos pais ou do representante legal. A pessoa não pode inventar um sobrenome. A pessoa não pode inventar um sobrenome. Ela tem que dar o sobrenome da família dela. Então, eu tive um filho, não é? Eu tenho pai e mãe. O meu sobrenome que eu posso incorporar ao meu filho é o sobrenome que eu já tenho, não é? Então, Rocha Maia, minha filha vai ser Joana Rocha Maia, e o sobrenome da mãe, ou geralmente coloco o sobrenome paterno no final, Olívia Silva Rocha Maia, né?
Então, qual pronome poderá ser simples ou composto? Sobrenome simples é aquele que possui um só sinal. Som, por exemplo, Silva, Souza, Ferreira, Bittencourt. É um sobrenome simples, que é composto de um nome só, certo? Então, sobrenome composto é aquele que possui dois ou mais sinais. Por exemplo, Araújo Mendes, Almeida Campos, Souza e Silva. Seja que é um sobrenome composto, igual o prenome composto, podendo ser acompanhado de partícula de, do, da, dos e das, que dele fazem parte. Então, o sobrenome composto ele tem dois nomes: Araújo Mendes, Almeida Campos, Souza e Silva, né? Ou pode ter o nome acompanhado da partícula Souza da Silva, Souza dos Santos, Souza de Moraes e assim por diante. É o sobrenome composto. A alteração do sobrenome é possível. A gente viu que o nome em regra geral é definitivo, mas existe algumas exceções, não é? Colocar mais um sobrenome da família, alterar o sobrenome da pessoa adotada, alterar até os 18 nomes, o prenome em vista de não ser de interesse, alterar o nome que é vexatório e submete a pessoa ao ridículo, não é? Ou colocar um outro nome de família que a pessoa tinha e o pai e a mãe não colocou, ela faz questão de colocar, ela tem o direito, né? Então, ele tem uma tendência a não modificar, mas tem algumas exceções que permitem a modificação, em especial o nome vexatório ou o nome a colocar o nome apelido profissional que a pessoa usa no dia a dia, certo? Então, através do casamento, qualquer dos nubentes poderá acrescentar a seu sobrenome do outro, do mesmo modo que perderá o direito de continuar a usar o sobrenome acrescido no caso de anulação de casamento, separação judicial, se for considerado culpado e ainda no divórcio. Então, a aquisição do sobrenome poderá ocorrer através de ato jurídico como casamento, adoção ou ainda através de requerimento das partes no Poder Judiciário. Então, a pessoa casou, ela pode adotar o nome do cônjuge, o marido adotar o nome da mulher, a mulher adotar o sobrenome do marido, certo? Separou, ela perde esse direito. O adotado também pode receber o nome dos pais adotantes, para ficar não é? Compor a família com forma mais específica, registrada no registro civil, para a pessoa fazer parte da família até no sobrenome. Sobrenome composto. Formalizada a adoção, esta gera uma série de efeitos pessoais para o adotado, cessando quaisquer vínculos com a antiga família. A situação equivale, em termos gerais, ao renascimento do adotado no seio de uma outra família, apagando todo o seu passado. Então, o adotante recebe o sobrenome da nova família adotante, ela extingue todos os vínculos familiares, inclusive sucessórios, não é? Porque ele passa a ser filho da nova família, ele não é filho da antiga, ele não tem direito sucessório, direito de herança. Então, é que é dito no artigo 1626 do Código Civil: a adoção atribui situação de filho ao adotado, desligando de qualquer vínculo com os pais e parentes consanguíneos, salvo quanto aos impedimentos para casamento. Herança ele vai ficar sem, mas impedimentos para casamento sim, porque o filho não pode casar com o filho do pai, o filho da mãe, não é? Esses impedimentos vão persistir, certo? Mas ele não faz parte da família e ele não tem direitos sucessórios, porque ele é filho de outra família, né? Tem direitos sucessórios pelo pai adotante e pela mãe adotante, né? O adotado ele sai de um seio familiar e é transferido para outra família, como se lá tivesse nascido, né? Então, a adoção esta gera uma série de efeitos pessoais para o adotando, cessando qualquer vínculo com a antiga família. A situação equivale, em termos gerais, ao renascimento do adotado no seio de uma nova família, por isso que ele perde os vínculos sucessórios com a família anterior. Só ficam os impedimentos de casamento de sanguíneos, né? Ele não pode casar com a irmã, com o pai, com a mãe e aí por diante. Então, pessoal, com isso a gente termina a segunda parte da aula número 9, né? E até a próxima aula.